Amém, irmãos? Que então a alegria com a paz do Senhor Jesus. Amém. Com muita alegria, mais Glória uma a noite Deus. de adorar, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Aquele que se pode, vamos se colocar de pé na presença do Senhor, fazer um momento de oração. Feche os seus olhos e fale com Deus na noite de hoje. Muitas pessoas falam assim, deixe seus problemas lá fora e entra para adorar a Deus. Não, traga os seus problemas, entregue diante do altar do Senhor, que Ele pode resolver seus problemas. Eu não sei o que você passou essa semana, eu não sei o que você passou no dia de hoje, não sei qual é a sua luta, qual é o seu problema, mas nessa noite, através dessa oração, entregue aos pés do Senhor nessa noite. E aí depois nós vamos adorar a Deus, na certeza que Ele pode fazer, que Ele é o Deus que dá a vitória. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, nessa noite, Pai. Sim, te louvamos Senhor. e te bendizemos ao teu santo nome, Senhor, na beleza da tua Aleluia. santidade, Senhor. Graças te damos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui neste santo lugar, Senhor, para te adorar, te exaltar e glorificar o teu santo nome na beleza da tua santidade, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas Sim, falhas, Senhor. pelas Aleluia. nossas transgressões desse dia, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, nessa noite entregamos todos os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, ó Pai, diante do Teu altar nessa noite, Senhor. Eis aí o Teu povo nessa noite, Senhor. Eu não sei, Pai, o que eles estão precisando, o que eles estão necessitando na noite de hoje, Senhor amado, mas eu creio que através dessa oração, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, diz a Tua palavra que aquele que pede sem duvidar, o Senhor fala, o Senhor opera, o Senhor cumpre, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Então nessa noite, Senhor, cumpra o Seu querer, cumpra a Sua vontade, Pai. Diz a Sua palavra que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então nessa noite, Senhor, escuta a oração do Teu povo, Senhor, que entrou por essas portas, ó Pai, entregando esses seus problemas, as suas dificuldades na noite de hoje, Senhor. Que o Senhor possa agir, Pai. Senhor, que desde já, em nome de Jesus Cristo, possamos Te adorar, Te exaltar e glorificar o Teu santo nome, na beleza da Tua santidade, Senhor. Que possamos buscar o Teu reino, Senhor. Que seja feita a Tua vontade na noite de hoje, meu Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Espírito Santo de Deus, se for da Tua vontade, nessa noite batiza com fogo, derrama dom sobre o Teu povo. Sim, Espírito Senhor. Santo de Deus, cumpra o Seu querer na noite de hoje. Pai, eu Te peço em nome de Jesus Cristo, abençoa cada vida que aqui já se encontra, Senhor. Aqueles que estão para chegar, meu Deus, da escape e da livramento, que eles possam chegar em paz e segurança para Te adorar, Senhor. Pai, acompanha-nos ao redor dessa porta, Senhor, com a espada desembainhada, guerreando contra todo principado e potestade, Senhor, porque sabemos que a Nome nossa de luta Jesus. não é contra a carne e contra a sangue, mas é contra principados e potestades, ó Deus poderoso, Deus Pai. santo, Deus tremendo. Então nessa noite, acampeamos ao redor desse lugar, Senhor. Sim, Pai de um Pai. povo com essa vizinhança, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, que o Senhor possa operar grandemente, Senhor. Nome de Jesus. Que haja uma nuvem de arrependimento, Senhor, que essas pessoas possam Sim, ser Pai. salvas, ser libertas, ser transformadas pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Graças Te damos pelo privilégio de estar aqui, Senhor, prestando mais um culto racional a Ti na noite de hoje, Senhor. Que o Senhor possa cumprir o Seu querer, cumprir a Sua vontade. É que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar um versículo com os irmãos que o Senhor me deu em Salmos de número 46. Nós vamos estar lendo apenas um versículo. Versículo de número 1. Diz a palavra do Senhor assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? Glória a Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei o que você está passando nessa noite. Não sei se você está angustiado, se você está triste, se você está depressivo, se você está revoltado, mas saiba que o Senhor Ele é o seu socorro bem presente. Assim como na hora do início do culto você entregou os seus problemas, as suas lutas, os seus anseios para Deus, saiba que Deus Ele vai operar um milagre através da sua fé na noite de hoje. Se você entrou por essas portas tristes, você vai sair da neve. Se você entrou por essas portas angustiado, você vai sair salteando, dando glória a Deus na presença dEle, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. O Senhor Ele é maravilhoso. Nós temos que se achegar a Ele. E nessa noite nós viemos separamos esse tempo para estar adorando a Ele, prestando um culto racional a Ele, entregando os nossos problemas. E Ele fala na noite de hoje que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Seu Deus é o seu socorro.
Hoje muitas pessoas estão gritando por socorro. Talvez você entrou por essas portas, ou você está assistindo esse vídeo, essa live na noite de hoje, gritando por socorro, precisando de um algo da parte do Senhor nessa noite. Confia. Confia, porque a palavra diz que Ele é seu socorro. Ele é bem presente na hora da angústia. Ele está presente. Muitas das vezes a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, e a gente não vê a solução. Mas a solução está aqui na noite de hoje. Ele é seu socorro. E Ele está aqui, bem presente. Nós não conseguimos ver, mas nós estamos aqui sentindo a presença dEle. E quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava nesse lugar. Eu já senti a presença do Senhor nesse lugar. Estamos aqui buscando o reino do Senhor, a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, nessa noite, a única coisa que nós temos que fazer na noite de hoje é adorar a Ele. Exaltar e agradecer o nome santo dEle, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Então, nessa noite, vamos estar louvando ao Senhor. Desde já, você que está chamando a minha esposa Jaqueline, para estar louvando a Deus na noite de hoje. Louva a Deus de todo o seu coração. Amém, irmão? Glória a Deus. Santo é teu nome, Pai. Maravilhoso tu és, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos louvar e agradecer o nome santo do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, Jesus, as palmas do Santo é teu nome, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele
santo é teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Lhe seja dada toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Ele é digno de honra e de glória. Só o Senhor é digno de adoração. Glória a Deus. É forte esse louvor. Jó passou pelo estreito, que eu vejo muitas pessoas falando assim: eu estou na luta de Jó, coitado. Jó perdeu tudo. Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens materiais, perdeu tudo que ele tinha. Mas mesmo assim ele não deixou de adorar a Deus. Mesmo assim, as pessoas falavam: anda no seu Deus e morre. Mas ele não deixou. E quantos no dia de hoje estão voltando para trás porque eu pedi para Deus e Deus não me deu? Estava conversando com o pastor Leandro esses dias, tem muito crente mimimi nessa geração. Eu pedi, Deus não me deu. Eu estava com uma porta aberta, Deus fechou. Deus não curou, Deus levou. Só vive reclamando e murmurando. Mas Jó ali, ele ficou, perseverou, confiou. Ele falou: não saí do ventre da minha mãe, não voltará. Isso daqui para mim E quantas pessoas no dia de hoje estão indo para a igreja? Infelizmente é triste falar isso, mas quantas pessoas estão indo para receber bens materiais? Quantas pessoas estão indo para a igreja em vez de adorar a Deus, que Ele é digno de honra, de glória, de louvar a Deus porque Ele recebeu a salvação, o nome dele está escrito no livro da vida. Os irmãos podem se assentar nessa noite. O nome dele está escrito no livro da vida, tem que adorar, exaltar, dar graças a Deus porque hoje está com saúde, hoje está de pé. Você tem um bem tão precioso que você não dá valor na sua vida. Hoje quantos não desceram na sepultura? Mas hoje você está aqui vivo. Você tem um bem precioso, tão precioso que é a sua vida. A sua vida é muito preciosa para Jesus, sabia? Ele pagou um alto preço ali naquela cruz por amor da sua vida. Ele pagou com sangue. Não foi com ouro, não foi com prata, foi com sangue que Ele pagou por amor da sua vida. Ele ama a sua vida. E muitas das vezes a gente é tão ingrato. A gente não agradece pela vida, pela saúde. Mas eu vivo doente, pastor. Mas você está de pé. Você não está numa cama. Tem pessoas que estão em cima de uma cama, num leito de hospital, querendo vir para a igreja para adorar a Deus e não consegue, porque está lá passando por aquele tempo de enfermidade. Mas só que elas estão lá adorando a Deus, exaltando e louvando a Deus, acreditando e confiando, porque se Deus colocou, Ele pode tirar. Se Deus permitiu, Ele pode tirar. Tudo é permissão de Deus, irmãos. E muitas das vezes a gente não quer. Muitas das vezes a gente só quer, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Mas muitas das vezes tem a permissão de Deus. Muitas das vezes a gente passa no ar. Muitas das vezes a gente passa no deserto. Muitas das vezes a gente passa em outros problemas, em outras lutas, em outras dificuldades. Deus permite para que nós saiamos de lá mais fortalecidos. Mais fortalecido. Deus permitiu tudo passar na vida de Jó, mas ele foi fiel até o fim. E Jesus Cristo também nos ensinou o quê? Tem de bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. Ele sabia que ia ser difícil, ele sabia que não iria ser fácil a nossa caminhada aqui na terra. As pessoas iriam julgar, as pessoas iriam apontar o dedo, as pessoas iriam falar: agora você errou tanto, agora você quer ser santo, agora você quer ser diferente, você pensa que agora é só você que vai ir para o céu, os outros não vão. O mundo fala isso, irmão, mas você tem que estar sempre na perseverança. E muitas das vezes você está com um problema, com uma luta, com uma dificuldade, com uma enfermidade, e você está ali passando e as pessoas falam assim: ei, onde está o seu Deus? O seu Deus ainda não curou ainda, mas no tempo certo Ele vai curar. Seu Deus ainda não abriu a porta, no tempo certo Ele vai abrir a excelente porta. O seu Deus ainda não operou milagre, no tempo certo Ele vai operar milagre, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Temos que estar confiante, crendo sem duvidar. A fé é isso. Você tem que ter fé, você tem que acreditar e confiar. Por mais que seus olhos carnais não estejam enxergando, mas os nossos olhos espirituais, Deus já operou milagre. Deus já curou, Deus já libertou.
Deus já abriu portas, Deus já restaurou lares, Deus já restaurou casamentos, Deus já fez. E é isso que nós temos que ter, andar nessa certeza de vitória, irmãos. O crente tem que andar assim, de vitória em vitória. Não olhando somente para os gigantes, para as lutas, para as batalhas, para as guerras, para as afrontas, olhando lá na frente. A minha vitória está lá na frente. Eu não posso parar. Quantos, infelizmente, no dia de hoje parou? Entregou os pontos. Mas na época eles falaram que é aquele que ia até o fim. Hoje, possamos ter chegado arrastando aqui, né? A nossa carne, muitas das vezes, queria ficar em casa. Curtimos o feriado, muitos trabalhou, muitos ficaram em casa, muitos ficaram com a família. Chegamos aqui, muitas das vezes, a nossa carne arrastada, mas nosso espírito brigando para chegar aqui. Porque eu quero sentir a presença de Deus, eu quero um renovo, eu quero uma restauração, eu quero que o mundo não quer. Mas hoje você chegou aqui. Então nessa noite, só exalte, só adore, só glorifique. Porque o Senhor já vem falando desde o início do culto. Ele está nessa batalha. Ele está nessa guerra. E é Ele que vai fazer. Amém, irmãos? Eu gostaria de estar pedindo para os irmãos que podem nessa noite se levantarem. A gente pode fazer um momento de oração. Já vou estar passando a palavra para o pastor Leandro na noite de hoje. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de santo, Deus de vitória. Senhor, nessa noite eu te dou graças, Pai, por estarmos aqui prestando um culto racional a Ti, te adorando, bendizendo na beleza da Tua santidade, Senhor. Graças te dou por cada um que aqui chegou, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, aqueles que estão assistindo, meu Pai. E nessa noite, em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa falar conosco através da Sua palavra, Senhor. Revela segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade e não a nossa, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Repreenda, Senhor, toda a retaliação do adversário, todo laço, toda seta, tudo que é contra a Tua palavra na noite de hoje, cai por terra, em nome de Jesus Cristo, Senhor. O Senhor venha cumprir o Seu querer, a Sua vontade. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém? E as palmas louvam o Senhor. Graças ao Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? A hora que eu cheguei aqui, estava aqui adorando a Senhora, até falei para a irmã Jaqueline, falei como é tremendo, né? Como Deus ele testifica algumas coisas para nós, para confirmar outras. E desde quando eu cheguei aqui, o Senhor tinha colocado esse hino que nós acabamos de louvar, sabe? E ficou muito forte, mas o que marcou para mim de toda essa canção não foi o que Jó passou, mas sim o comportamento dele diante de Deus, o posicionamento dele diante de Deus. Porque é fácil todo mundo chegar e falar, eu quero ter a paciência de Jó, né? O pastor Larson disse aqui agora, eu estou na prova de Jó, né? Sim, mas aí que está, você está com a mesma fé de Jó, a mesma entrega de Jó, a mesma confiança de Jó, porque passar pelo que Jó passou, não é simplesmente passar, mas sim viver da maneira que ele viveu, porque não foi simplesmente uma troca, simplesmente falar é aquilo, não, foi algo que assim, Senhor, independente de, eu continuo glorificando, exaltando, engrandecendo o seu nome, porque somente tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amém? E diante disso, o Senhor me levou, nós vamos ler dois textos em capítulos diferentes. Primeiro, nós vamos ler Gênesis, capítulo 45, versículos 4 a 7. Primeiro livro da Bíblia para você não errar. Você pega a Bíblia, pega a capa da Bíblia e vai assim, muda para o capítulo 45. É rapidinho. É mais fácil. Contrário da Dalina. Faz assim, assim, vira tudo a Bíblia ao contrário. Aí, isso. Aleluia. Capítulo 45, versículos 4 a 7.
o Senhor me levou a meditar sobre este personagem e depois o próximo personagem que nós vamos ler em 2 Samuel. Mas, capítulo 45, a partir do versículo 4. Nós vamos ler do 4 ao 7. Diz assim: Disse mais José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais e nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita, pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Amém? Agora nós vamos pegar no segundo livro de Samuel, 2 Samuel, nós vamos ler só um versículo, 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. E diante disso, irmãos, eu não estava nem esperando ministrar essa palavra, não. Era algo que o Espírito Santo de Deus estava falando comigo. Nós estávamos aqui numa certa conversação, né? 2 Samuel 16, 23. E a hora que ele falou, eu achei tão tremendo, porque muitas vezes nós começamos a observar, e ao ler esse versículo eu vou te fazer a pergunta que ele me fez hoje, que isso aí é tremendo. 2 Samuel capítulo 16, versículo 23. Vamos lá, estamos chegando, hein? Aleluia. Está quase lá. Aleluia. 23. O último versículo do capítulo 16 diz assim: Ora, o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, assim para Davi como Absalão. Amém? Glória a Deus. Somente até aí. Então, diante disso, diante desse dia de hoje, o Senhor me fez a seguinte pergunta: qual o convite que você recebeu? É isso mesmo, essa pergunta: qual o convite que você recebeu? Ou melhor, o que te proporam fazer? Porque assim, o que a gente entende? Normalmente durante uma semana que ela é muito atarefada, a gente acaba até mesmo tendo que descansar antes e acaba muitas vezes não vindo ao culto. Mas em um dia que você não fez nada, por que você muitas vezes não se dispõe a estar num lugar de adoração? E essa foi uma pergunta para mim, porque foi verdade que o pastor Laércio falou, e é real isso na vida do ser humano, tá? O que acontece? Se você passa um tempo e de repente aquele tempo você foge um pouco da sua rotina, para você estar naquele lugar que você está acostumado a estar, na sua mente fala: você precisa estar lá? Você não pode ficar aqui descansando? Você não precisa estar lá. Olha, vão ter pessoas ali. Mas na verdade, isso é uma briga da nossa carne contra o Espírito. Em quem? Na nossa alma. Ou seja, a alma ela pende para um dos dois lados. Ou ela pende para o Espírito, ou ela pende para a carne. Hoje, diante de um dia desse, quantas pessoas não foram passear no parque? Eu estava falando com o pastor Laércio, eu já fiquei fazendo algumas outras coisas, até trabalhando hoje. Porque eu falei, tem coisas ali que eu consigo fazer hoje, então é muito mais fácil. Ficamos somente eu e o Lucas em casa. A Branca foi trabalhar lá na casa do pai dela. E daí eu falei: Senhor, diante disso, o que o Senhor está querendo? Daí ele mostrou, tá vendo? Quantas pessoas foram passear, quantas pessoas foram se divertir, quantas pessoas foram viajar, quantas pessoas foram desfrutar estes 4 dias.
Mas quantas pessoas também estão com todos os ingressos comprados para poder assistir o carnaval? Bem assim, como assim? Quantas pessoas estão fascinadas por satisfazer a vontade da sua carne e não aquilo que Deus ordenou? E daí depois, vem desesperados, como já nós temos esta vivência: pastor, ora por mim, porque aconteceu isso, mas no dia que era para eles estarem buscando a presença de Deus, estavam onde? Satisfazendo os desejos da carne. Por que estou dando essa introdução? Para nós entendermos, tudo parte do princípio de onde nós estamos diante de Deus. Nós comentamos ou falamos um pouco, sobre a vida de Jó, ou algumas coisas que aconteceram, mas aonde que Deus nos levou? Ele nos levou a dois personagens nessas palavras que nós lemos. Primeiro personagem, José. Segundo personagem, Aitofel. Diferença: um jovem, outro senhor já experiente de vida e conselheiro de rei. Prestem bem atenção, tá? Estou pontuando para vocês entenderem bem o que eu estou dizendo. Um nasceu conforme uma promessa, e o outro dá-se o entendimento do versículo que nós lemos, que era o homem mais sábio da época. Era a pessoa aonde diz o versículo que nós lemos, que tudo que era para Deus falar, ele era como se fosse a boca de Deus naquele tempo. Tudo que ele falava era direcionado por Deus, ou seja, era uma pessoa aos nossos olhos que ouvia a voz de Deus abertamente. Então, por que esses dois paralelos? Para nós podermos entender. Muitas vezes nós somos submetidos a determinadas provas, a determinados processos e a determinadas situações aonde provam quem realmente nós somos. E nestes dois personagens ficou bem implícito: não é só ter a facilidade de ouvir a voz de Deus, é obedecer o que Deus mandou fazer. Porque é muito fácil, muitas vezes, por causa de dons, talentos ou até habilidades, ou até mesmo esta parte espiritual um pouco apurada, ouvir a voz de Deus. Sim, mas esta voz pode estar misturada, porque assim, não está vivendo em obediência às coisas que Deus ordenou, mas às consequências daquilo que a nossa carne quer gerar. Como assim? Já explico. Vamos lá, vamos pegar o primeiro exemplo, José. José, ele foi colocado, ou ele foi intitulado ali pelos irmãos como, ou até mesmo pela palavra, como aquele que o pai mais amou. Por quê? Porque José foi o filho da mulher que ele realmente amou e trabalhou 14 anos por ela. Então José era filho de Raquel. Raquel, então depois de Benjamim, ela faleceu. Então a pessoa era o primogênito dele que ele mais amava. E assim, isso gerou inveja nos irmãos, mas até então, tudo bem. Mas aonde despertou a maior inveja? Quando José começou a contar os sonhos que ele estava tendo. Aí todo mundo olhou e falou: pronto, agora o pai gosta de você, você é o mais querido do pai, e agora você vem com essa ideia de sonho que nós vamos nos submeter todos a vocês. E chegou determinado dia que o pai chegou e falou assim: olha, seus irmãos estão com o rebanho, vai lá, vê como está e traga notícias. E nisso, quando os irmãos viram que ele estava lá, o que fizeram? Observaram ele e já intentaram dentro do coração: é a nossa oportunidade de matá-lo. A gente pega aquela túnica que o pai deu para ele, a gente mata ele, pega sangue de algum bicho, asperge, vai lá, rasga tudo e devolve o pai e fala assim: olha, nós encontramos aqui, seu filho morreu no caminho. O que aconteceu? Rubem, ele não quis isso.
Então bateram nele, jogaram dentro de um buraco, né, de uma cisterna, jogaram ele lá, e a hora que estava passando uma comitiva de ismaelitas que estava indo para o Egito, foram lá e venderam ele por 20 moedas de prata. Ao venderem ele, o que eles falaram? Pô, agora a gente precisa de um álibi. Qual foi o álibi? Pegaram, mataram o animal, sujaram todas as vestes de sangue e falaram: olha, no nosso retorno, pai, encontramos aqui, ó, a roupa que você fez para o seu filho, toda suja de sangue. Mas na verdade eles tinham feito o quê? Eles tinham vendido. Então já começou aí um processo. Em vez de morte, já começou a ter uma venda. E a hora que José chegou no Egito, aconteceu o quê? Potifar viu e ele foi comprado por Potifar, que era o chefe da guarda de Faraó. Então, diante disso, por que estou primeiro falando isso? Porque José ele tinha 17 anos de idade. José foi ensinado pelo pai quem era Deus. José começou a viver os princípios daquilo que ele cria. José, ele não precisou de manifestações para poder obedecer e se guardar diante de Deus, e melhor, se guardar diante de Deus e diante das propostas que foram feitas. José foi para a casa de Potifar, começou a trabalhar, e tudo que ele colocava a mão havia prosperidade e multiplicação. José começou a fazer, até que, pelo fato de ser jovem e de ser formoso, a mulher de Potifar se interessou por ele, aonde quis seduzi-lo, e ele chegou e falou o quê? Não! Mas ela, para poder usar algo contra ele, que ele não quis aquilo que ela propôs, e daí para a gente começar a observar, quando um jovem dessa idade vai recusar se deitar com uma mulher, só pensar, né? É literalmente isso. Por que eu estou falando assim abertamente? Para a gente poder ver que assim está em jogo, é santidade, é obediência, é ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus mandou fazer. E ele pegou, a mulher criou toda uma situação, ele foi lançado para o cárcere. Chegando lá, estava lá o responsável. O que ele fez? Colocou a responsabilidade daquele lugar na mão de José, e José continuou fazendo as coisas com excelência, da melhor maneira, porque não importava o lugar aonde ele estava. Primeiro, ele foi vendido, não foi? Ele se tornou o quê? Escravo. Mas a escravidão dele era externa, porque internamente ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia tudo aquilo que Deus tinha ordenado para ele. E ele não iria fazer corpo mole, ou não iria se vender por qualquer coisa. Ele assumiu a responsabilidade de fazer tudo que o Senhor ordenou, e fazer com excelência. E ele o fez. Até que lá dentro, ele pegou, teve ali um momento que ele estava ali, e Deus deu a revelação de 2 sonhos. Os 2 sonhos aconteceram, e depois de alguns anos, ele pegou, diante de toda uma situação que aconteceu, o faraó estava perturbado, ele foi lá e discerniu o sonho de Faraó, aonde Faraó o estabeleceu como governador do Egito. Ele só respondia para Faraó, e todo o restante do Egito estava sob o domínio dele. Por que eu disse primeiro isso? Porque lembra que eu falei que quem era Aitofel? Aitofel era conselheiro de quem? Do rei. Quem era esse rei? Davi. Ele era conselheiro. Conselheiro é que anda junto. Conselheiro é que tem a percepção, a audição, a destreza e o discernimento daquilo que Deus ordena fazer. Prestem atenção, nós não falamos nada disso de José, né? Ele era novo, mas ele já tinha habilidades, ele já tinha tempo de casa, ele já tinha muita bagagem, mas nada disso, prestem bem atenção, considerado o homem mais sábio, mas nada disso impediu de, quando Davi pecou, o coração dele se encher de amargura. Por quê? Porque exatamente no episódio que nós vemos que Davi,
ele ali tomou Batseba, que já era uma mulher casada, como mulher. Batseba era neta de Aitofel. E olha que interessante, qualquer pessoa normal faria o quê? Iria lá tirar satisfação, né? Iria lá conversar, iria lá, quer saber, e Davi, o que aconteceu? O senhor é o rei? Muitas vezes todo mundo dizendo segundo o coração de Deus. E por que você fez isso? E ainda sendo ele amigo de Davi, conselheiro de Davi, qual seria a posição dele? Ir lá conversar. Mas ele fez o quê? Ele guardou. Mas ele não era o homem mais sábio. Ele não ouvia a Deus. Ele não fazia aquilo que Deus mandava. Então, aí está a questão. Ouvir a Deus não é fazer o que Deus manda fazer. Ouvir a Deus muitas vezes é saber o que tem que fazer, mas em muitos casos não fazer aquilo que Deus mandou. E Aitofel, sabendo já de tudo, sabendo daquilo que já estava escrito, sabendo de toda a história do povo, sabendo e também conhecendo quem era Deus, o que ele fez? Ele guardou, aquilo gerou amargura. Amargura gera ódio, amargura gera raiva e amargura gera morte. Como assim? Imagina um homem sábio, um homem que ouvia Deus, permitir que uma situação o levasse à morte. Mas morte aonde? O que nós falamos? José foi vendido como escravo, mas dentro dele ele não era, ele estava livre. Aí Aitofel foi ao contrário, ele permitiu que a escravidão entrasse dentro dele e ele se submeteu às trevas que foram propostas a ele. Então ele estava com o brilho de toda a luz, mas a hora que ele se submeteu àquilo, ele permitiu com que tudo aquilo que Deus falasse, ou que Deus falou, ou que Deus mostrou para ele, fosse uma coisa banal, uma coisa sem sentido, uma coisa sem nenhum tipo de mais de motivação, que o levou a simplesmente morrer por dentro. Porque quando a amargura ela entra, ela corrói o homem, e isso impede que ele ouça claramente o que Deus tem. Muitas vezes nós contemplamos isso nos dias de hoje. Vemos pessoas com um grande gabarito de tudo que fez, mas hoje ela não consegue produzir nada, não consegue fazer nada, mas gosta de falar de tudo. Por quê? Porque esta pessoa está amarga. Mas por contrapartida, tem aquele que, mesmo sendo escravo de situações, ele sabe quem é o Deus que ele serve, ele não se submete a nada daquilo que estão oferecendo, nada daquilo que está sobre ele, e ele não se vende por nada. Então, diante dessa palavra, olha, preste bem atenção, a luz ela vem, a luz se estabelece, mas nós decidimos se nós queremos viver sobre esta luz ou se nós queremos viver sobre as trevas. Não é aquilo que vem sobre as nossas vidas, mas é como nós aceitamos aquilo que vem sobre nós. Nós falamos um pouco de Jó, não falamos? Falamos do que de Jó? Falamos daquilo que Jó passou. Mas Jó, ele não estava preocupado. Você já parou para pensar só um pouquinho sobre Jó? Ele estava ali contemplando e de repente veio ali algo e matou todos os filhos. Todos de uma vez. Já é uma dor assim muito grande perder um. Agora imagina perder todos de uma vez. Ele era muito rico. Perdeu todas as suas posses. Perdeu tudo. Daí ele olha, pelo menos ali estou aqui, eu vou agora trabalhar, eu vou fazer mais. Não, perdeu a saúde. Estava ali cheio de chagas.
se coçava com telha. Mas, dentro dele, mesmo em determinadas situações, querendo a morte, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia que ele não tinha feito nada de errado para poder estar passando por aquele processo. Entenda bem, não é o pecado, mas como nós entendemos a nossa vida através do arrependimento. Porque ninguém, pode perceber, não fala, ninguém vai para o inferno por causa do pecado. É porque ele não se arrependeu, é porque ele não se arrepende, é porque ele não reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Aqui nós estamos falando de duas pessoas distintas, um jovem e um outro com muito mais conhecimento, mas que diante das provações eles foram colocados diante do tribunal do Senhor, para poder saber, olha, está aqui, qual é o seu preço? Qual é o seu preço? Fala, eu te dou. Qual é o seu preço? O outro nem precisou perguntar qual é o preço. Por quê? Porque dentro dele ele já estava preso. Perceba bem, quem não nasceu de novo tem preço. Quem nasceu de novo tem valor. Diferença? Sim, preço. Algo que você consegue pagar. Valor. Algo que está dentro de você que não tem valor. É inegociável. José se posicionou diante de Deus. E olha, prestem atenção. Por que isso aconteceu? Porque José, quando se viu diante dos irmãos, qual foi o sentimento dele? Foi o mesmo de Aitofel com Davi? Não. Ele olhou e falou assim: irmãos, todos estão perdoados. Por quê? Porque convinha que Deus fizesse dessa maneira. Olha que tremendo. Então, o que ali está mostrando primeiramente a atitude de José? Está mostrando para nós que existem situações que nós vamos passar, sim, mas para que a glória de Deus se manifeste. Porque se Ele te prometeu, passe, mas passe por tudo dando glória a Deus, porque no final, lá no caminho, não no nosso final, no final de Deus, Ele vai honrar cada palavra que Ele disse. Ele vai fazer isso. Mas, se houver o entendimento daquilo que o Senhor está fazendo e o perdão para todas as situações que foram apresentadas. Porque senão, olha o que aconteceu com Aitofel. Ele poderia ter tido essa decisão, não poderia? Ter ido lá, conversado com o amigo dele e perdoado, não poderia? Mas o que ele fez? Ele fez ao contrário. Então, o perdão nos mantém na luz. A falta desse perdão vai nos colocar em densas trevas, a ponto de nós não enxergarmos mais aquilo que nós estamos fazendo e achando que ainda estamos fazendo para Deus. Aquilo que o Senhor está nos mostrando hoje é: aquele que ouve, ele obedece. Aquele que ouve não dá desculpas. Aquele que ouve a Deus e está querendo viver na luz, ele não arruma nenhum tipo de pormenor ou qualquer tipo de situação para contradizer aquilo que ele está vivendo ou aquilo que Deus prometeu para ele. Como assim? É só nós percebermos. Tudo o que diz na palavra sempre remete a isso: ouvir, obedecer e fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer. É só isso. Porque se nós olharmos, José, ele estava com 17. Quando ele assumiu como governador, ele estava com 30 anos de idade.
Poderíamos até falar assim, imaturo. Então, depende. A sabedoria estava vindo de quem? De Deus. Mas Aitofel não era sábio? Era. Mas ele deixou com que toda a influência da alma dele assumisse o controle da sabedoria de Deus. Lembra que nós falamos no começo? Quando a carne, ela influencia a alma faz todos os desejos dela. Mas quando o Espírito influencia a alma começa a agir conforme o Senhor Ele quer. Então, hoje, o Senhor está marcando algo para nós. Tem que haver, sim, pode perceber, todas as quintas-feiras Deus está falando dessa maneira conosco. A cura é necessária para que haja o entendimento de ouvir e fazer, praticar aquilo que Deus mandou a gente fazer. Não simplesmente olhar as coisas e ver e fazer assim, não, mas tudo bem, Deus chegou, Deus disse, eu vou fazer. Não, é fazer o que Deus mandou você fazer. É ouvir e praticar o que Ele mandou você fazer. Não falar, argumentar, dar desculpas ou até mesmo chegar e insinuar situações. Sabe o que é isso? Isso daí é querer continuar andando nas trevas, pensando que está andando na luz. Então, pensemos sobre isso. Vamos refletir sobre isso. José levantou um altar de adoração ao Senhor dentro dele. E ele não precisava fazer mais nada. Como assim? Ele escolheu não desobedecer à voz de Deus. Então ele escolheu preservar a sua vida. Aitofel, mesmo diante de tudo que ele já tinha vivido, ele escolheu ao contrário. Perceba bem essas duas histórias. O Senhor está nos mostrando algo. Vão chegar pessoas. Nós vamos passar por caminhos. Vão existir situações que nós vamos nos deparar com todas estas pessoas. De repente pode ser até nós. Para nós decidirmos que caminho nós vamos tomar. O caminho da amargura ou o caminho do perdão. Que caminho nós queremos tomar? O que nós queremos fazer nessa noite? Deixar Deus nos exaltar? Ou querer através de nós algum tipo de exaltação? É fácil nós fazermos? Lógico que é. Todos aqui têm dons e habilidades. Todos. E cada um sabe naquilo que é melhor. Mas o que Deus está falando é: você quer que eu faça ou você quer continuar fazendo? Se você quiser continuar fazendo, o tempo eu não posso dizer quando vai ser. Mas quando eu estiver fazendo, eu posso te dar uma certeza: existe um tempo determinado para que a minha glória se manifeste e o meu poder se apresente. A decisão é nossa. Nós queremos a cura ou nós queremos continuar procurando aquilo que nós já sabemos a resposta? O Senhor está apresentando hoje para nós isso. E também, perceba, você vai começar a ver pessoas dessa maneira. Você vai começar a analisar pessoas dessa maneira. Você vai começar a olhar pessoas que se dizem tão sábias, que já se perderam no caminho. Por que se perderam? Porque na verdade, aquilo que deixou-se entrar dentro delas o fez ficar cego mesmo diante de todo o conhecimento. Mas também você vai conhecer pessoas que eles não estão nem um pouco preocupados com as coisas que vão acontecer em sua volta. Eles querem fazer aquilo que Deus mandou fazer e começam a mergulhar nesse sobrenatural, começam a se render, começam a se prostrar, começam a se entregar, começam a se envolver e começam a deixar Deus fazer e Deus realizar através da vida deles. Essa é a diferença. Quanto mais buscamos, quanto mais nos alinhamos, quanto mais estamos nele, mais ele está em nós. Mas
Quando nós damos um passo fora, Ele continua em nós, mas nós escolhemos não continuar mais nele. Portanto, vamos observar isso. Vamos começar a analisar tudo isso. Porque Deus vai colocar exatamente estas pessoas diante de nós. Pessoas que nos machucaram. Pessoas que de alguma maneira fizeram uma marca em nós. Pessoas que nos colocaram em situações que a gente fala assim: Jesus, afasta de mim isso aí, senão eu vou dar uma bica nisso aqui para sair correndo, né? Mais ou menos assim. Mas o Senhor vai te colocar exatamente nisso, para saber qual foi a sua escolha. De um José que Deus exaltou, ou de um Aitofel que morreu pelas suas próprias mãos. Ele se suicidou, porque ninguém mais, ou eles não quiseram ouvir aquilo que ele disse. Preste bem atenção. Nós podemos estar até vivendo esse dilema hoje. Nós podemos estar vivendo esse dilema agora. Mas Deus está falando: escolha não se vender. Escolha não ser escravo dentro, independente da situação que você está vivendo fora. Escolha crer naquilo que o Senhor disse para você e comece a viver esse sobrenatural. Não, mas o que Deus falou é algo que, independente do que Deus falou, só deixe Ele fazer. Ou se acha lá que o rapaz de 30 anos de idade, na hora que o faraó chegou e falou para ele: tudo bem, você é a pessoa mais preparada para poder assumir este cargo. Imagina ele com 30 anos de idade olhou e falou assim: eu? Ele falou: você só vai ser governador de todo o Egito, só isso, coisa básica, não é? Você não fazia os negócios lá dentro da casa de Potifar, você não fazia dentro do cárcere, então vai lá agora você vai governar só o Egito, coisa básica. Você acha que ele não tremeu? Você acha que ele não ficou pensando? Sim, mas em quem estava, ou em quem estava a confiança dele? Estava no Deus que ele servia. E é exatamente isso que nós temos que começar a ter. O Senhor colocou em nossas mãos exatamente esta missão, mas a decisão é nossa. Nós queremos ser, eu quero finalizar com essa pergunta: nós queremos ser como José, que enfrentou tudo por amor deste Deus, não se vendeu e se recusou deixar marcas na sua alma? Por quê? Porque o perdão é isso. O perdão é recusar marcas que vão todos os dias te ferir ou te machucar. Ele recusou isso. Ou um conselheiro que sabia quem era Deus, mas que escolheu viver de uma maneira amarga, com ódio, com raiva, e isso o levou ao suicídio. Que possamos escolher fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, não nos vendendo, não aceitando as coisas desta terra, mas aceitando tudo que Deus tem preparado. E Deus não deu pouca coisa para José, né? Deus o honrou de uma maneira sobrenatural. Deus quer fazer isso com aqueles que entendem quem são ou o que é Deus na vida deles. Reconheça isso dentro de você e deixe o Senhor forjar esta verdade dentro do seu espírito. Feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Sabemos que muitas vezes, Senhor, como queremos apressar, Senhor, como queremos apressar os processos, ou como queremos acelerar, Senhor,
as situações. Mas o Senhor nos mostra que há tempo para todas as coisas. Então faça em nós, ó Senhor. Não permita que sejamos como, Senhor, um conselheiro que era visto por todos como sábio, deixar uma raiz de amargura entrar dentro do seu coração e ali gerar o ódio, a raiva, a ponto de levá-lo à morte, ao suicídio. Mas ensine-nos a ser como José assim foi, que mesmo vendo seus irmãos o venderem, que mesmo, Pai, diante das maiores situações que ele viveu, tanto na casa de Potifar quanto naquele cárcere, ele se manteve fiel, ele se manteve íntegro, ele se manteve da maneira que o Senhor assim o propôs para ele. Ele fez aquilo que o Senhor ordenou a ele a fazer, e ele não se vendeu, ele não se corrompeu, ele não permitiu que a sua alma liberasse qualquer tipo de veneno ou até mesmo estivesse à mercê das suas emoções. Ele esteve ali completamente entregue para poder viver tudo que o Senhor assim prometeu. Então faça isso conosco, não deixe com que as nossas emoções façam com que, Pai, as nossas ações sejam limitadas, ó Pai, aquilo que nós queremos, mas faça aquilo que o Senhor preparou para nós, assim como José. Faça, esquadrinhe, Senhor, os nossos corações, esquadrinhe a nossa alma, Pai, e veja se há algum caminho mau, livra-nos deste caminho. Se há ainda algo que nós não conseguimos perdoar, perdoa-nos, ó Senhor, e que nós possamos perdoar estas pessoas, estas circunstâncias e estas situações. Se houve algo, Senhor, ou através de algum abandono ou alguma frustração, que possamos perdoar e entender assim como José entendeu, porque isso foi um propósito para poder, Senhor, estabelecer ali o seu reino, para ele amadurecer e para ele ser colocado como governador dali do Egito. Então, dessa mesma maneira, Pai, prepara-nos para que o Senhor, no seu tempo, nos exalte da maneira que o Senhor tem preparado. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, ó Pai, por essa noite. Assim, Senhor, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, creiam. Não deixe com que nenhuma treva ou escuridão seja maior que a luz que Jesus colocou dentro de você. Que nada interfira o curso de alinhamento da sua alma com o Senhor. Não deixe que nenhum pensamento seja maior do que a vontade de Deus na sua vida, porque se está passando, ou se estamos passando o que nós estamos passando, tudo é para a glória do nome do Senhor, e no momento certo Ele vai nos mostrar e vai nos honrar. Amém? Glória a Deus. Então que as palmas louvem ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Glórias a Deus. Tem um louvor que diz mais ou menos assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que prostram o rosto ante a Ti, esconde o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto
por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo do santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer, Tua presença é o meu prazer, Tua presença. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, graças te damos, ó Pai, por essa noite maravilhosa, Senhor, por estarmos diante da Tua presença nesse santo lugar, Senhor, pela Sua palavra, Pai, revelada no mais profundo dos nossos corações, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus também que ela venha ser plantada, Senhor, Deus poderoso, Deus santo, que ela venha dar frutos, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo, nessa noite eu te dou graças, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem operado, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Agora, meu Deus, juntamente com o Teu povo, eu te peço, Senhor, sobre este caderno de oração, Pai. Senhor, são vidas ali que pediram para colocar os seus nomes em oração, Senhor. Não sabemos o que eles estão passando na noite de hoje, Pai, o que eles estão necessitando. Mas, através da nossa fé, te pedimos, ó Pai, vai de encontro, Senhor, por cada um deles, ó Pai. Porque sabemos que o Senhor é um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus onisciente, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. E que o Senhor possa agir sobre essas vidas, ó Pai, se for uma cura, Senhor. Diz a Sua palavra que sobre si o Senhor levou as nossas doenças, as nossas enfermidades. Então, profetizamos a cura sobre essa vida na noite de hoje, Pai. Senhor, também te pedimos a libertação dos vícios, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus, Tu és um Deus que liberta, Senhor. É verdade. Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, vai de encontro com aqueles que estão no estado de depressão na noite de hoje, Senhor, angustiado, meu Pai. Senhor, vai de encontro com essa vida na noite de hoje, que o Senhor possa tocar, Senhor, que o Senhor possa livrar, tirar ele daquela angústia, Senhor, dessa situação, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Coloca essa pessoa de pé na noite de hoje, Senhor. Também te pedimos por aquele que está caindo, Senhor. Diz a Sua palavra que temos que orar para aqueles que estão caindo, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, que estão sem forças para vir te buscar, para vir te adorar, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa restaurar, Senhor, dai forças, ó Pai. Sustenta-os, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus santo, que eles possam chegar à Tua casa para te adorar e bendizendo ao Teu santo nome, Senhor. Também te pedimos restauração dos lares, restauração das famílias, ó Pai. Tu és o Deus da família, Senhor amado, Deus santo, Deus também te pedimos por cada família que está escrito neste caderno de oração, ó Pai. Que o Senhor possa agir sobre cada um deles, ó Pai. Também te pedimos sempre sobre esse propósito de oração, Senhor. O Seu povo colocou, escreveu ali como se fosse uma carta para Ti, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa, Senhor, realizar, Senhor, que o Senhor possa cumprir o Seu querer, a Sua vontade, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Senhor, nessa noite também te pedimos, ó Pai, abençoa os dizimistas, os ofertantes da Sua casa, 30, 60, 100 vezes mais, multiplica os Teus celeiros, ó Pai. Abençoa aqueles que não puderam ofertar na noite de hoje, que o Senhor possa abrir as portas, ó Pai, derrama do Teu poder, cuida dos Teus celeiros, ó Pai. Senhor, abre as portas do céu sobre as vidas do Teu povo na noite de hoje, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Também nessa noite eu te peço, vai de encontro, Senhor, que aqueles que não puderam chegar na noite de hoje, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, que no próximo culto eles possam chegar, Senhor, para te adorar, te exaltar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Também te peço pela vida daqueles que estão assistindo essa live, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, não é nada por acaso, Senhor. Eu sei que o Senhor falou grandemente, Senhor, que o Senhor possa derramar o Teu poder e da Tua unção sobre cada um deles, sobre cada lar, sobre cada família, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Te damos graças na noite de hoje, Senhor. Pai, leve o Seu povo em paz para casa, Senhor amado, da escape, da livramento na volta para o Seu lar, meu Pai, aquele que está dirigindo, aquele que está de a pé, aquele que está numa condução, Senhor amado, leve o Seu povo em paz para casa, Senhor, e dê um sono do justo, Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Graças te damos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem algum recado? Só o culto. Culto, domingo, às 18 horas, amém? Traga mais um. Aleluia. E sobre o testemunho, como vai ser a partir do... A respeito do domingo, antes, quando você chegar
né? A gente está mudando, que Deus deu uma estratégia para nós aí. Quando vocês chegarem, aí coloca ali escrever ali o seu testemunho ali, a gente vai estar passando para o culto correr, né? Normal, muitas vezes a gente, né, dá os testemunhos, daí vai passando uma hora, vai passando tempo, e tem pessoas que precisavam dar outros testemunhos também, e a gente vai estar escrevendo. Vamos pedir para vocês estar, algum irmão vai estar ali na porta escrevendo o seu testemunho, e ali, né, o pastor vai na hora vai falar o irmão ou a irmã, vai chamar o nome da pessoa para estar vindo aqui e dar o teu testemunho, porque eu creio que vai ser vários testemunhos domingo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio. Você venha receber a vitória do Senhor. Eu sei que o Senhor falou grandemente com você na noite de hoje. Amém? Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. Juntos nós dizemos. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém.